bom dia a todos e a todas. Queria agradecer esse convite da PUC, do Instituto de Ecologia. Queria agradecer o convite para falar com todo mundo sobre um tema que é tão caro ao BNDES, a esse governo, à Petrobras, que é a transição para uma economia verde e de baixo carbono. Atualmente, eu estou responsável pela diretoria de infraestrutura, transição energética e mudança climática do BNDES. E nós juntamos infraestrutura e energia com mudança climática porque o BNDES não vê mais nenhum negócio do banco dissociado de clima. A gente entende que clima é uma área transversal, é uma área que tem que estar em todas as decisões do banco. E, por isso, foi criada essa área de mudança climática que está dentro de infraestrutura e transição energética. O que a gente entende? A primeira grande revolução energética do mundo foi a revolução do carvão. Depois veio a revolução do petróleo e, atualmente, a gente está na revolução da neutralidade de carbono. A partir de agora, a gente vai mudar a forma como o mundo consome energia, e não é só a forma... E não é só substituir o hidrocarboneto. Como o Thomas acabou de falar, vão ser várias soluções combinadas, soluções baseadas na natureza, eletrificação de frota, hidrogênio verde, biomassa, biocombustível. Então, a partir de agora, o mundo são várias tecnologias que serão disruptivas. E o que o BNDES, o que a gente mapeou? Como o Brasil tem essa competitividade enorme em energia solar, energia eólica, tem a grande bateria, que são as hidrelétricas, tem uma capacidade enorme de biomassa e biocombustível, e tem floresta, poucos países do mundo concentram todos esses elementos. Então, o país está muito bem posicionado para fazer a transição energética, e não só fazer a transição energética. A gente pode fazer um reset da nossa indústria. A gente entende que o Brasil vai ajudar, inclusive, outros países do mundo a descarbonizarem. A Europa, por exemplo, tende a transferir para o Brasil várias atividades que são intensivas em energia, porque a matriz elétrica europeia é uma matriz muito mais baseada em carvão. E, como o Thomas falou, a nossa matriz elétrica já é muito renovável. E dentro de todos os países do G20, o Brasil é o mais bem posicionado em termos de matriz elétrica. A gente entende que o BNDES pode fazer? O BNDES tem uma capacidade de estruturação de projeto e uma capacidade de levantar financiamento, tanto localmente quanto internacionalmente, que a gente entende que é fundamental para essa transição. Todas essas potencialidades, eólica, solar, hidrogênio verde, armazenamento através das nossas grandes hidrelétricas, biocombustível, biomassa, essas vantagens comparativas, elas vão virar vantagens competitivas e virar negócio, dependendo de como a gente estruturar os projetos daqui para frente. E a gente entende que essa transição energética, ela não é só sobre energia, ela vai para eletrificação, eficiência energética, e, na verdade, esse futuro não é um futuro sem hidrocarboneto, é um futuro onde o óleo e gás é parte da equação, como a gente acabou de enxergar, de perceber na palestra anterior. E a transição, obviamente, ela tem que ser socialmente justa. A gente não fala só transição energética, é uma transição energética justa. Aí, como que o Brasil está hoje? A gente tem que olhar o copo meio cheio, meio vazio. O Brasil é o 12º maior PIB e o 5º maior emissor. Então, só que a composição da nossa emissão ela é diferente. Mais de 70% das emissões elas vêm de desmatamento e de uso da terra, e de uso do solo, da agropecuária e do desmatamento. Então, se o Brasil for... E aqui, vocês fizeram um seminário sobre a Amazônia, aqui o papel como a gente vai tratar a Amazônia é fundamental. Não vai existir descarbonização no país se a gente não resolver o problema de desmatamento da Amazônia. E eu coloquei as NDCs brasileiras. O Brasil tem que diminuir 37%
a emissão de gases do efeito estufa até 2025 e 50 até 2030, comparado com 2005, e reduzir para que seja neutro em 2050. E, obviamente, o caminho aqui é desmatamento. A nossa emissão ela não vem do... a nossa matriz energética e a nossa matriz elétrica, comparada com o resto do mundo, ela é muito privilegiada. Esses são números de 2021. 79% da nossa matriz elétrica era renovável e 45% da nossa matriz elétrica, da nossa matriz energética era renovável, comparado com o resto do mundo, que tem uma utilização grande ainda de carvão. E aí, de novo, o nosso privilégio em relação aos outros países do G20, que é isso que nos confere uma vantagem competitiva enorme, 80% vezes 29% no G20. O que isso mostra? Que o potencial de power shoring, de transferir tudo que é intensivo em energia, seja da Europa, seja do Japão, para o Brasil, é grande. E aí a gente não vai só produzir hidrogênio verde ou amônia verde para exportar. A gente tem aqui a capacidade de verticalizar, de produzir aço verde, alumínio verde, fertilizante verde e plástico verde. A matriz elétrica brasileira, de novo, ela tem as vantagens em relação ao G20, e o mesmo gráfico do Thomas, que é o gráfico que chama a atenção, onde o Brasil vai ser o país mais competitivo na produção do hidrogênio verde. Como ele falou, o hidrogênio verde não vai resolver todos os problemas, mas sem ele a gente não vai resolver o problema de neutralidade de carbono no mundo. Todos os setores de difícil abatimento vão precisar do hidrogênio verde. E aqui eu queria chamar a atenção para um outro detalhe. Siderurgia é um setor de difícil abatimento, e o Brasil também é privilegiado na questão da mineração. A gente é o segundo maior exportador de minério de ferro, e a gente tem reservas de lítio, de cobre, de níquel privilegiadas. Então, a gente vai ter a energia e o metal. Então, aqui são setores onde o Brasil também pode fazer um reset da indústria. O que é a ameaça para o Brasil nesse momento? Para que a gente transforme todas essas vantagens comparativas em vantagens competitivas, em riqueza, e para que a gente consiga ser bem-sucedido no power shoring, o que a gente entende? O mundo a situação geopolítica do mundo ela vai ter uma influência. Aqui, o Inflation Reduction Act, o Infrastructure Investment Program, e o Chips and Science Act, por que os Estados Unidos estão fazendo isso? Obviamente, para enfrentar a concorrência da China. Houve uma desindustrialização grande da economia americana, e a classe média, o americano médio, sofreu, perdeu riqueza, perdeu o poder de compra, isso gerou uma instabilidade nos Estados Unidos. E aqui só tem uma coisa onde democratas e republicanos concordam, em lutar contra a China. É por isso que eles estão injetando quase 600 bi na economia. Isso, obviamente, é uma ameaça para aquela nossa potencialidade e aquele power shoring que poderia vir para o Brasil. A gente tem falado com clientes aqui que falam, olha, a gente sabe que no Brasil hidrogênio verde vai ser mais barato, o custo da energia é mais barato, eu poderia produzir aqui. Só que eu tenho um incentivo para colocar uma planta nos Estados Unidos e o governo americano está financiando o meu investimento. Então, aqui a gente precisa ver como é que a gente vai tratar isso e como é que a gente vai reagir. Porque, obviamente, a gente não tem condições de fazer um programa de 600 bi de subsídio. Mas alguma coisa, alguma política o país vai ter que fazer para não perder investimento. O programa da Europa é um pouco menor, de 250 bi de euros. E aqui, com a Europa, a minha visão pessoal é que a gente tem uma complementaridade maior. A Europa não está fazendo um programa de subsídio tão agressivo, e a Europa e os Estados Unidos têm mais recursos naturais que a Europa e têm condições de ter energia mais barata do que a Europa. A Europa dependia muito do gás russo,
se o Brasil souber aproveitar, aqui a gente pode ajudar a Europa a descarbonizar, se algumas atividades da Europa forem transferidas para o Brasil. Aí, como que a gente vai responder? Eu acho que é uma pergunta para todos nós, que tipo de política a Petrobras vai ser, obviamente, uma empresa fundamental. Hoje, no Brasil, existem muitos MOUs de hidrogênio verde. O que é uma questão que a gente também tem conversado com os clientes? Onde está a demanda? Para que o projeto saia do papel, precisa ter a demanda. Então, como é que a gente resolve a equação da demanda do hidrogênio verde? A gente já fez isso no passado. A gente fez isso com energia renovável, quando o Brasil fez o Proinfa e a Eletrobras estimulou leilões de energia renovável. A gente pode pensar em programas de estímulo de leilão de amônia verde, de hidrogênio verde. São questões que esse governo está debruçado. Porque, obviamente, essa neoindustrialização verde, ela não pode ser muito tardia. A gente tem uma janela que é até 2030. Senão, o mundo já vai ter se rearranjado. O que a gente entende que o BNDES pode fazer? O BNDES pode ser um grande hub de estímulo, tanto desses investimentos. A gente tem capacidade de estruturar projeto, de estruturar leilão, de estruturar financiamento. É o maior banco de infraestrutura e energia do Brasil, o maior banco de estruturação de projetos e de financiamento de grandes projetos das Américas. Aqui no Brasil, nenhum banco tem a capacidade que o BNDES tem. Então, a gente entende que a gente pode... E a gente pode também discutir, a gente pode dialogar com o governo e propor formulações. É isso que a gente tem feito. Aí eu coloquei alguns dados do BNDES, todos os projetos que a gente já financiou. Eu não sei o quanto as pessoas aqui conhecem o banco, mas não tem nenhum metrô no país que o BNDES não tenha estruturado financiamento. O BNDES financiou mais de 80% de toda a geração instalada no Brasil. O Brasil tem mais de 180 gigas instalado e não teria essa capacidade sem o BNDES. Então, assim, quantos apagões a gente já teria tido? Quão menos infraestrutura o país teria sem o BNDES? Aí, o BNDES também foi o primeiro banco a emitir um Green Bond. A gente tem um rating de ESG excelente. O BNDES está entre os 2 melhores bancos do mundo em termos de rating ESG. O portfólio do banco ele já é muito descarbonizado e a gente é um dos maiores financiadores de projeto de energia renovável do mundo. Hoje, clima é uma política... Embora o BNDES seja muito bom e tenha uma carteira muito descarbonizada, clima, como eu disse, para a gente é uma área transversal. A gente não entende mais negócio nenhum sem olhar clima. E aí, onde a gente acha que... O que a gente acha que tem que ser foco? Transição energética, mobilidade urbana... O Thomas falou muito de eletrificação da frota do mundo e como a frota brasileira não está eletrificada, porque, obviamente, a gente tem o etanol. Mas tem um lugar, a mobilidade urbana é um grande foco do banco hoje, porque, na média, 43% da poluição dos grandes centros vem de ônibus. Então, quando a gente faz a conta, economicamente já é viável substituir ônibus a diesel por ônibus elétrico sem ter que subsidiar. Obviamente, transporte urbano é uma atividade subsidiada, mas sem ter que subsidiar mais do que se subsidia o ônibus a diesel. Então, a gente sabe que aí é uma vitória rápida e é um grande foco do banco, a mobilidade urbana. Florestas e soluções baseadas na natureza. A Amazônia, ela
como eu falei lá atrás, 74% das emissões do Brasil vem de desmatamento e uso da terra. A Amazônia hoje a Amazônia no passado ela capturava carbono. Hoje ela é uma emissora líquida de carbono. Então a gente tem que fazer um esforço de reflorestamento grande, e aí é difícil, porque precisa ter regularização fundiária. Esse carbono que é gerado do reflorestamento é um carbono de alta integridade, muito nobre, que teria um valor maior. Entretanto, como a gente tem problema de regularização fundiária no Brasil, e o nosso custo de capital é muito alto, esse tipo de projeto, a conta ainda não fecha sem subsídio. Então, a gente precisa discutir aqui como é que a gente vai trabalhar com reflorestamento. Reindustrialização de baixo carbono. A maneira mais fácil da gente... uma das maneiras que podem ser fáceis da gente gerar demanda para o hidrogênio verde é fertilizante verde e amônia verde, porque, dado o grande potencial de agronegócio que o Brasil tem, o Brasil ele é um importador líquido de fertilizantes e pode se tornar um exportador líquido de amônia verde e de fertilizante verde, dependendo de que tipo de política a gente discutir aqui e como a gente vai estimular essa demanda. Resíduos sólidos e adaptação. Aqui, isso é sempre um foco do banco. Saneamento, infraestrutura social e agricultura e sistemas alimentares. O Brasil já é um dos maiores, acho que o maior consumidor de bioinsumo do mundo é o Brasil. Então, o Brasil, embora seja ainda ele é o grande exportador, o agro tradicional ainda domina, mas existem esforços de agricultura e sistemas alimentares. Então, o que a gente acha? A gente, BNDES, entende que a gente está no momento de ruptura tecnológica, que é a ruptura tecnológica da economia de baixo carbono. O Brasil pode se tornar uma economia, uma potência verde, sustentável e de baixo carbono. Só que a gente tem um desafio enorme, que é discutir como é que a gente vai enfrentar as ameaças globais, do Inflation Reduction Act, do European Green Deal, como que nós vamos estabelecer nossas relações com a Europa, com os Estados Unidos, com China e com o Japão, e como que que tipo de indústria a gente quer estimular aqui. É a indústria de fertilizante verde, de plástico verde, a siderurgia verde, como que a gente vai fazer o reset da nossa indústria. O grande desafio aqui é que a gente não, dadas nossas vantagens, esse oásis de recursos naturais que é o Brasil, dado tudo isso, como é que a gente faz para não replicar o modelo primário exportador? Esse é o grande desafio. E, claro, um banco como o BNDES, a Petrobras, são grandes motores de fomento para que a gente direcione a economia para onde a gente quer direcionar. É isso. Obrigada.